A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos desse grupo, desse canal. Quero fazer hoje bem-vindo o irmão Pastor Jaime Nascimento para nos trazer mais um dia de campanha, o 5º dia da campanha Ossos Secos. Glória, glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão. Sirva a Deus com alegria, trazendo mais um conselho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que essa palavra veio do coração de Deus para o seu coração. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus muito queridos, amados, amigos, ouvintes, irmãos da palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, né, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus é um Deus que pode todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um dia, né? Porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. E eu não sei qual foi o tamanho da sua luta, o tamanho da sua peleja, mas eu sei que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Porque graças a Deus nós sabemos que se nós colocar a nossa fé em ação e colocar os nossos planos e nossos projetos na mão do Senhor, Ele irá nos dar a vitória, né? Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, nós servimos o Deus do impossível. Porque a sua palavra diz em Abacuque 2:20, mas o Senhor está em seu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ele está no seu santo templo, está nos olhando, está nos observando para que nós possamos ter vitórias e mais vitórias, porque é um Deus que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? E a palavra de Deus diz para nós no Salmo 116: Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz as minhas súplicas, né? Soberano e eterno Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor sempre tem ouvido a nossa palavra, ouvido o nosso clamor, ouvido as nossas súplicas. E por isso, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor tem se inclinado os seus ouvidos para ouvir a nossa palavra, para ouvir aquilo que nós tanto necessitamos. E nós sabemos que devemos, sim, Senhor, invocar o Senhor toda a nossa vida. Todos os dias da nossa vida, nós devemos invocar o Senhor, porque o Senhor tem nos livrado das cordas da morte que tem se levantado contra nós. O Senhor tem tirado da angústia aqueles que estão angustiados por uma coisa ou outra, tem tirado da aflição e da tristeza, né? Aqueles que vivem dominados pela aflição e tristeza, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Então devemos clamar pelo nome do Senhor, porque temos a certeza de que Ele irá nos livrar. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus, Ele é compassivo e piedoso. O nosso Deus protege aqueles que usam de simplicidade e quando já está sem força, o Senhor nos livra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Desejando para você este momento que está chegando essa mensagem para você agora,
Que a paz do Senhor esteja com você. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada, como eu já disse. Muitos ouvem de madrugada, né? Qualquer hora que você ouvir, este é o momento que Deus tem para te abençoar e para me abençoar. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos entrando no 5º dia da campanha da visão de um vale de ossos secos, né? É impossível nós continuar lá sem pegar aqui no 37:1 até onde nós paramos, para nós entender, né? A palavra de Deus diz bem assim, o Ezequiel relatou para nós: veio a minha mão do Senhor e eis que me levou em espírito pelo Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Então eu já tinha explicado, mas não tem jeito. Você lê sem explicar. Às vezes você que está ouvindo agora não ouviu das outras vezes. Então Ezequiel teve uma visão. O Senhor pegou ele pelo Espírito e levou num vale. E aquele vale, a visão que ele teve era de um vale cheio de ossos secos. Eram muitos, eram numerosos e estavam sequíssimos. E o Senhor mostrou esta visão para ele. Ele foi, ele viu, ele pôde ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, o Senhor perguntou para ele: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Né? Então já disse, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós olhamos aquela pessoa e falamos assim: aquela não tem mais jeito. Às vezes o Senhor faz nós ir lá, conviver com aquela pessoa, conhecer aquela pessoa. Aí a gente fala assim: ah, esse aqui não tem jeito não, olha. Esse aqui já entregou a sua vida, já entregou a sua alma. Mas o que que o Senhor fala para ele? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será que essa pessoa pode de novo voltar a servir ao Senhor? Aí Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o segredo nosso é ouvir a palavra do Senhor. Mas infelizmente, nos últimos dias, o inimigo tem entrado no seio da igreja e enganado a muitos. Às vezes a pessoa ouve essa palavra aqui, nesses 4 anos que eu faço esse trabalho na internet, no WhatsApp, agora com o auxílio da irmã Miriam, está indo para o YouTube, para o Facebook, né? Louvado e engrandecido, Deus abençoe muito a vida dela. E as pessoas ouvem a palavra de Deus, e em nenhum momento nesses 4 anos você vai ouvir ou dizer que Deus mandou te falar. Você vai ouvir a palavra e a parte que te cabe, você vai pegar para você. Então esse é o intuito do evangelho, é a parte que me cabe. Às vezes outros irmãos têm outros dons que o Senhor ainda não me deu, né? Mas graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus por isso. Então às vezes a pessoa vai num culto, aquele culto abençoado, Deus fala com ela ali através do louvor, Deus fala ali através de um testemunho do irmão, Deus fala com ele através da palavra, e às vezes o irmão vai embora triste, né? Ele vai embora triste pensando assim: mas hoje ninguém levantou para falar que Deus mandou falar comigo. Misericórdia.
Meu irmão, se Deus não falou com você no louvor, se Deus não falou com você no testemunho dos irmãos, se Deus não falou com você na pregação da palavra, você ainda quer ouvir alguém levantar e falar com você? Você vai embora triste para casa porque ninguém levantou para falar para você algum recado? Irmão Jaime, você está duvidando que existe esse tipo de dom? É claro que existe, meu irmão, minha irmã. Não seja desentendida, desentendido, é claro que existe. Mas na leitura da palavra é muito mais difícil o inimigo enganar as pessoas. Em profecia, sim. Algumas profecias falsas. Por que muitas pessoas desanimam? Porque vão na igreja, desprezam o louvor, desprezam o testemunho, desprezam a palavra e vão atrás de revelações e a maioria das vezes não cumprem. Porque o Senhor diz assim: alguém diz que eu falei, quando eu não disse nada. Então é muito sério. Se a palavra não estiver falando com você, quando você estiver ouvindo ela, meu irmão, você não vai ouvir ela de outra maneira nenhuma, tá? Receba essa palavra em nome de Jesus. E continuando aqui, meus abençoados, Ezequiel 37, né? Aí ele falou assim: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele disse: Vai, profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, é assim que acontece. Deus usa muitas maneiras para falar com o homem, para que o homem possa entender, ainda mais se ele for obediente, né? Ainda mais se ele for obediente, no caso aqui de Jeremias 18, né? O vaso, a casa do oleiro, né? O vaso do oleiro. O Senhor também fala com Jeremias. Ele fala assim, a palavra do Senhor em Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo da parte do Senhor: Levanta e desce até a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, né? O que ele estava dizendo? Para ele descer lá, para ele observar que ele ia falar com ele. Mesma coisa ele fez com Ezequiel, levou ele no vale, deixou ele ver tudo e depois fez a pergunta. E aqui também não foi diferente em Jeremias 18. Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava trabalhando sobre a roda. Ele fazia vaso, então o vaso tem aquela roda onde é tocada com os pés para o prato rodar, para a pessoa com as mãos conseguir moldar o vaso. É a casa do oleiro. E ele foi e observou o vaso e ele, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meu irmão, minha irmã, às vezes a pessoa se sente um vaso rachado, um vaso furado, um vaso quebrado, um vaso defeituoso, um vaso que não retenha o líquido, né? Mas se o Senhor quiser e nós deixar, ele pode quebrar e fazer esse vaso de novo. Então, assim como ele disse para Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Ele disse aqui para Jeremias, né? O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos do oleiro, e ele tornou a fazer segundo o que de bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias, dizendo: A casa de Israel, ó casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Né? O que ele fez, o oleiro? O vaso estava com problema, quebrou, estava ruim. Se fosse em outra situação, poderia ser jogado fora.
Mas o Senhor diz que pode restaurar, ó povo de Deus, ó filhinho, ó casa de Israel, o Senhor pode restaurar de novo. Será que eu não posso fazer como fez este oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Eu vou descer na casa do oleiro e o Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Eu vou descer na casa do oleiro e o Senhor irá me refazer. Eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Então, meus irmãos, nós sabemos, só vamos a ter aqui no verso 6, ó casa de Israel, ó povo de Deus, ó filhinho afastado do caminho do Senhor. Será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó povo de Deus, ó casa de Israel. E ele diz mais aqui o Senhor, meus irmãos, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a nação do qual eu estiver falando se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer-lhes, né? Então, se nós estiver trilhando um caminho mau, estiver plantando a semente ruim, nós vamos se machucar no caminho, vamos comer frutos ruins, mas se nós mudar a nossa atitude, plantar sementes dignas de um filho de Deus, se nós trilhar os caminhos do Senhor, ele também se arrependerá daquele mal que ele disse que ia fazer. E nós seremos salvos, sarados e libertos em nome de Jesus. Amém? E para concluir aqui o quinto dia, meus abençoados irmãos, a palavra de Deus diz bem assim para nós: olhei, eis que apareceram tendões sobre os ossos, nasceram carne, e eles cobriram de pele, mas não haviam nele espírito. Então ele disse: profetiza o espírito, profetizei, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos o espírito e sopre esses mortos para que vivam. Meu irmão, se você estava morto espiritualmente, se você estava com o casamento em ruína, se você estava com a saúde debilitada, se você estava com a causa na justiça que não tinha jeito, confia no Senhor, porque Ele disse que se nós seguirmos Ele soprar em nós o Espírito, sobre nós que estávamos mortos, nós poderemos reviver, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e amanhã viremos com o sexto e penúltimo dia da campanha. Amém? Momento para entrego cada um dos irmãos na tua presença, abençoa teus filhos, vai repreendendo todo mal, Senhor, entrega o pastor Jaime, sua família, irmão amigo, cada um dos irmãos na tua presença, fortalece, Pai, dá vitória a teus filhos, vai jogando todo mal por terra, em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. É verdade, irmão, não vou discordar de você. É melhor receber a profecia vinda com as palavras de Deus, com a Escritura, do que eu ouvir qualquer pessoa dizendo, Deus mandou te dizer. Eu vou contar para o Senhor e para todas
as meninas dos olhos de Deus aqui, que eu tanto já recebi, como Deus me deu de falar. Tinha uma moça aqui, o nome dela é Jenny. Ela estava em todos os grupos com a gente, mas ela saiu. E ela é amiga da irmã Edmê e minha amiga do Facebook, quase sempre a gente conversa. Aliás, faz tempo que eu não a vejo. E dentro do grupo, Meninas dos Olhos de Deus, não, Princesas de Deus, eu fiquei procurando por ela. Eu deixei o recado de Deus lá para ela, lá dentro. Deus tocou no meu coração, porque ela estava necessitando de um fogão, irmão, para trabalhar, para fazer bolo. Eu nunca me esqueci desse detalhe. E ela veio para mim assim, irmão. Irmã Miriam, eu estou precisando de ajuda nisso, porque ela sabia que eu ajudo com uma amiga. E eu falei para ela, vamos ver, vamos orar, vamos procurar ver com Deus em primeiro lugar, né? E aí eu entrei no grupo Meninas, Princesas de Deus, e chamei por ela e falei para ela, não sei de onde veio aquilo, porque depois eu comecei a chorar. Entrou um desespero no meu coração, achando que não fosse verdade o que eu ia falar, o que eu tinha falado. E eu disse para ela, Deus manda te dizer que Ele vai te dar um presente, o qual você está precisando. Ela entrou no grupo, ela leu, agradeceu, chorou. E no dia seguinte, ela me mandava uma fotografia de um fogão, louvado seja Deus, com o forno perfeito para ela poder fazer o que ela precisava fazer para vender os bolos dela. Então eu guardo isso com muito carinho. E meu irmão foi liberto do álcool depois que um irmão entrou no meu PV e falou que Deus estava cuidando de alguém da minha família e que ia tirar o álcool que ele usava. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, pastor. Glória, glória a Deus. Momento para entrego cada um dos irmãos na tua presença, abençoa teus filhos, vai repreendendo todo mal, Senhor, entrega o pastor Jaime, sua família, irmão amigo, cada um dos irmãos na tua presença, fortalece, Pai, dá vitória aos teus filhos, vai jogando todo mal por terra, em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus, amém. Oh, glória. Amém, pastor. Deus o abençoe grandemente por essa palavra gloriosa que eu creio já subiu aos céus. E também surtirá o efeito ao qual o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, almeja alcançar entre nós. Por isso que Ele nos dá esse trabalho. Glória, glória a Deus. Pastor, eu creio que não existe mais profeta sobre a terra, mas existe o Espírito de profecia do nosso Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de vós. Amém.